uma das pessoas mais importantes, eu acho, no mundo da física de partículas é brasileiro, né? Que é o César Lattes. Exatamente. Então, muitas pessoas, assim, não conhecem. Tem o currículo Lattes, né? Tá, mas quem é o Lattes do currículo Lattes? E diga-se de passagem, o César Lattes era muito mais legal do que o sistema de O sistema que levou o nome dele. Foi, coitado, mal homenageado aí nessa brincadeira. O César Lattes, eu escutei falar dele assim um pouco no começo da graduação. Eu sei que ele foi nominado, né, ao Nobel, inclusive 7 vezes, mas ele não levou o prêmio Nobel. E ele era meio revoltadão. No final da vida dele, no ele final estava ele bem ficou revoltado. um pouco rebelde, assim. Falava mal do Einstein. Falava. Mas é porque eu acho que ele já estava assim mais velho. Já tinha. Acho que ele revoltou, porque assim, eu tive a oportunidade no ano passado, ano retrasado, eu recebi o convite da Super Interessante para escrever uma matéria em homenagem ao César Lattes, que foi publicada no ano passado. A gente demorou um tempão, porque eu fiz uma pesquisa muito extensa sobre o César Lattes. E aí eu tive a chance de conhecer a vida dele, de conhecer o trabalho dele, que não era uma coisa muito propagada, né? Nada propagado, que isso. Exatamente. E aí, quando eu descobri o que ele fez, o que ele foi injustiçado, eu percebi que fazia sentido ele ser revoltado. Eu dei essa liberdade de revolta para ele. O César Lattes, ele foi a pessoa que encontrou o pion, né? O pion. Então, a gente vai pensar, o que eu falei para vocês, como que aquele núcleo se mantém juntinho ali, né? A gente tem dentro, os quarks, eles funcionam ali pela força forte, mas fora a gente tem a força nuclear. Todas as forças, elas vão ser mediadas por partículas. Então, os quarks, que obedecem à força forte, são mediados pelos gluons. Uhum. Aí, a gente pensou exatamente o que eu disse, né? Se os opostos se atraem e os iguais se repelem, como que os prótons não se repelem? Entendi. Tem que ter alguma coisa ali, né? Então, a gente tem a força eletromagnética que manda eles se repelirem. Mas por que eles não se repelem? É mágica, ficção? E aí, um pesquisador japonês, que é o Yukawa, que é um Nobel de Física, ele, teoricamente, ele escreveu as equações e ele disse: existe uma força ali contrária à força eletromagnética, alguma partícula que faz com que eles se atraiam. Tem que existir algo. E ele teorizou isso, ele calculou, só que a gente precisa encontrar experimentalmente. Então, tudo que a gente diz que existe, né, a gente precisa provar experimentalmente que aquilo existe e várias pessoas corroborarem isso. E aí, o Yukawa foi lá, teorizou que existe uma partícula, e o Lattes foi a pessoa que encontrou a partícula. Isso aí. Experimentalmente, e não só uma vez. O que aconteceu? O Lattes, ele se formou com 19 anos na faculdade, nos primórdios da física no Brasil. Então, lá por 1934, mais ou menos, o Brasil decidiu que eles iam criar cursos individuais, porque a física, antes, fazia parte das escolas de engenharia. Então, a USP, antes de ser USP, ela tinha faculdade de filosofia, não sei... Era basicamente, a USP era a filosofia, que era ali na Antônio de Queiroz, que é a famosa briga que teve com o Mackenzie. Tem isso aí. Era a Poli, né? Escola Politécnica, que aí tinha tudo ali, a física e tudo mais. E depois teve a separação e, se não me engano, a medicina, né? Aham. E assim. aí, os estudantes de física, eles faziam parte das escolas de engenharia. Não existia a física. Aí, lá mais ou menos em 34, decidiram que iam criar a física. E aí, eles importaram para o Brasil vários pesquisadores europeus, né? E aí, eles decidiram, não, a gente vai criar um curso de física, então vamos trazer aí uns físicos italianos, russos. Teve um monte de gente que eles trouxeram, né? E aí, o Lattes foi um dos primeiros, assim, nos primeiros anos, ele foi e entrou na física. E é engraçado, porque eu amei tanto pesquisar o Lattes, que eu fico divulgando sobre o Lattes, né? E ele falou que ele queria cursar física porque professores de física tinham 3 meses de férias e ele queria 3 meses de
férias. Esse era o Lattes. E aí, com 19 anos, ele se graduou e aí ele foi convidado para ser professor assistente, começar a fazer trabalhos experimentais e estudar. Física nuclear era muito forte naquela época também, acho que por causa da guerra e tal, tinha muita pesquisa nuclear. Tinha muita grana, né? Muita grana investida nessa área. E aí, o Lattes começou a fazer umas pesquisas com placas fotográficas para encontrar partículas. E aí ele recebeu um convite de um professor que tinha trabalhado no Brasil, mas que estava trabalhando lá em Bristol, na Inglaterra. E ele falou, nossa, a gente está aqui tentando encontrar uma partícula que talvez seja o pion, para entender se o Yukawa estava certo e tal, vem para cá. Aí o Lattes foi para trabalhar na Inglaterra, recebendo 15 libras. Era tudo que ele tinha. Aí ele pegou um navio. E no navio ele conta que na primeira semana acabou a cerveja, que não tinha muita comida, e ele ia receber 15 libras. Aí ele foi lá para a Inglaterra, aí ele chegou lá e foi trabalhar com o Cecil Powell, que é um físico que ganhou o Nobel, né? Uhum. E eles estavam procurando o pion. Aí eles trabalhavam com umas chapas fotográficas lá, com bromato de prata e tal, para fazer como se fosse um fotógrafo fazendo um raio-x para traçar as partículas. E aí eles estavam... Os primórdios do colisor, né? Os primórdios do colisor, exatamente. E aí eles pensaram assim, nossa, a gente quer achar um pion. Tá, como é que a gente vai achar um pion? Aí um dos pesquisadores ia passar umas férias lá em Paris ou na França, não sei onde era, no Pico do Midi, que é lá na França, e ele levou umas chapas fotográficas, porque eles pensaram assim, qual é o lugar mais fácil da gente encontrar partículas com raios cósmicos? Aí os raios cósmicos vêm, toca ali no oxigênio, na atmosfera terrestre, e vem aquela chuveiro cósmico. Nossa. E dentro desse chuveiro cósmico, tu vai encontrar um monte de partícula, muitas partículas. E aí eles pensaram, vou de férias, esse pesquisador pensou... O Pico do Midi, para quem não sabe, é um grande observatório que tem nos Alpes. São 2.800 metros, né? Uma coisa assim. Um observatório maravilhoso, assim, fica em cima dos Alpes e tal, que é muito bom para fazer esse tipo de experimento. Aí esse pesquisador levou as placas, e aí o Lattes sugeriu que eles estavam usando esse bromato de prata. E o Lattes sugeriu, vamos trocar o líquido por um outro líquido. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas enfim, ele fez essa sugestão desse outro líquido, acho que é borex, uma coisa assim. Aí os caras falaram, vamos levar umas com o material que a gente já conhece, vamos levar uma com essas sugestões do Lattes. Então, eles levaram 2 placas com a sugestão do Lattes, subiu lá, quando ele voltou das férias, eles viram, opa, na sugestão do Lattes aqui a gente encontrou uma coisa. Pode ser um pion, só que era assim, pouquinho, sabe? Não tinha certeza. Aí o Lattes falou, tá bom, eu vou levar isso para outro lugar. E aí ele foi para o Chile e levou numa montanha que tinha 5.000 metros. E detalhe, os caras não tinham dinheiro. O Lattes trouxe para o Rio de Janeiro, levou na mão tudo num navio. Caramba. Não, e uma curiosidade interessante desse tempo do Lattes lá na Inglaterra, que quem patrocinava essas pesquisas era uma indústria de tabaco. E aí, o Lattes começou a fumar, porque os caras, além de dar dinheiro, davam muito cigarro para as pessoas e chamavam... Parte do seu salário em cigarro, né? Exatamente. Aí, tanto é que o prédio que ele trabalhava chamava Torre do Cigarro, porque os caras davam cigarro e dinheiro. Assim, é muito louco isso, né? E aí, o Lattes subiu lá, 5.000 metros, passou, acho que foram 3 meses... E aí voltou para a Inglaterra e tinham achado o pion. E aí foi a primeira vez que o pion foi encontrado experimentalmente na física e comprovou a teoria do Yukawa. Aí o que aconteceu? O Yukawa levou um Nobel, o Cecil Powell ganhou o Nobel, porque naquela época eles davam Nobel para o líder do grupo, sendo que foi o Lattes que deu a dica do líquido e foi o Lattes que levou lá no... Mas ele não era o líder, né? Mas não era o líder. Aí o Lattes se irritou e foi para os Estados Unidos. Que daí foi quando ele irritou e virou a celebridade. Porque o Lattes era uma celebridade na sua época, né? E aí ele foi trabalhar com outro pesquisador, que eu acho que é Eugene Gardner, que ele estava com um acelerador de partículas, nos primórdios do acelerador.
E aí o Lattes já conhecia sobre o pion, só que dessa vez eles queriam produzir em laboratório um pion com um acelerador de partículas. E aí os caras tinham esse acelerador há 1 ano e não faziam nada. O Lattes chegou lá em 3 dias e encontrou o pion. Caramba. O Lattes era Manjava muito mesmo, bom. né? E aí o Lattes, ele e o Eugene Gardner estavam muito cotados para o Nobel, só que o que aconteceu? O cara morreu porque ele trabalhava com uma substância tóxica, Ai, e aí ele teve caramba. um problema nos pulmões e morreu. E ninguém dá um Nobel para alguém póstumo. E o Lattes sozinho... E como o cara era o líder de novo, né? E Porque outra, o Lattes nunca foi líder, né, do grupo, né? exatamente. Mas ele tinha mais chance, porque daí ia ser a dupla. Entendi. Só que aí o cara morreu e sozinho ele não perdeu a força. E aí ele ligou para um pesquisador aqui no Brasil e aí ele falou: nossa, tô cansado disso aqui, não quero mais. Ele falou assim, ó, eu não me importo com o Nobel, eu vou ajudar a pesquisa brasileira. Aí ele chegou no Brasil, fundou o CBPF com outros pesquisadores, a Elisa Frota Pessoa, outras pessoas assim, fundou o CNPq. O CNPq existe por conta do Lattes, né? Para quem aí faz pesquisa e tem bolsa, CNPq foi o Lattes que criou. E aí veio uma outra fase do Lattes, é que ele tinha assim, ó, muito azar. Eu nunca vi alguém... Quando eu estudei, assim, o Lattes, eu pensei, gente, mas que homem azarado, o que aconteceu? Aí ele queria desenvolver um acelerador de partículas no Brasil. Aí ele conseguiu o dinheiro. E aí, o que aconteceu? O tesoureiro do CBPF apostou o dinheiro do acelerador numa corrida de cavalos. E perdeu tudo. Perdeu tudo. E o Brasil ficou sem acelerador. E o Lattes falou, não. E ele falou, né? Quando ele perdeu os 2 Nobel, a frase praxe do Lattes, eu até estampei numa camiseta que eu uso, que é me tungaram 2 vezes. Essa foi a frase que ele usou para falar assim, perdi 2 vezes o Nobel. E pouca gente sabe que o Lattes foi uma das pessoas mais importantes para a física de partículas, porque o pion foi revolução também. Tanto é que todo mundo que trabalha ali ganhou o Nobel, ele não ganhou. E aí depois, quando tudo isso meio que foi dando errado na vida dele, assim... Foi revoltando, né? Chega uma hora o cara não aguenta também, né? O Lattes também tinha diversos transtornos psicológicos e tal. Ele passava uns tempos de baixa, voltava. E ele tinha muitas coisas, assim, na vida dele que eu acho que deu azar. Mas é uma história tão incrível de um pesquisador brasileiro que fez tudo isso. E detalhe, gente, tudo que ele fez, essas 2 descobertas, ele tinha, tipo, 25 anos. 25 anos. Ele podia ter ganho o Nobel bem novinho, né? Na verdade, né? E ele foi indicado 7 vezes ao Nobel, porque durante a minha pesquisa tu tem acesso Sim. ao número e quem indicou e quantas vezes. Só que, assim, latino-americano, sozinho, não era alguma Não coisa tinha que os tanta caras força, né? não tinham força. Exatamente. Mas, assim, ele é uma pessoa incrível e que trouxe muito conhecimento, assim, e que ajudou o Brasil. O CNPq mesmo, hoje em dia, é a CAPES e o CNPq, né? Exatamente.